Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor para todos. E um forte abraço em nome de Jesus. E que o Senhor continue iluminando cada um de vocês. Vá lá no meu canal, se inscreva, dê um like lá. E que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Quero aqui deixar uma saudação para a meditação dos ouvintes e os colegas que estão aí no outro lado da linha. No Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo número 1, que diz: Não fiqueis perturbados, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e tiver preparado, voltarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu estou, e sabeis o caminho para ir aonde eu vou. Meus queridos amigos, nós vemos aqui um diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus ele estava ali animando os seus discípulos que não se perturbasse, que não ficasse triste, que ele ia voltar e ia preparar um lugar, a qual esse lugar que Jesus preparou é a cidade celestial, a cidade santa de Jerusalém, a qual está preparada para cada um de nós que servimos a Ele com sinceridade, coração e alma e espírito. Os discípulos de Jesus, ao saber que Jesus ia ser crucificado, eles ficaram muito tristes, porque ele já estava acostumado a andar com Jesus. Ele já vivia ali no seu dia a dia, a sua trajetória, acompanhou todos os seus milagres, todas as suas palavras de sabedoria, palavras suaves. Então os discípulos eles ficaram muito tristes. Então, meus queridos, aqui, Jesus ele estava aqui dando um alerta para os seus discípulos, que eles não entristecessem o seu coração, não ficassem perturbados. Então no versículo 5 diz: Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meus queridos e amigos, nós vemos que Jesus, ele é o único caminho que pode nos salvar. Jesus ele estava dizendo para Tomé: Olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis dizer para Tomé: Tomé, eu já sou o caminho, Tomé. Eu sou a vida. Então Jesus ele estava dizendo para Tomé que ele era o caminho verdadeiro e que não há outro caminho a não ser o nosso caminho do Senhor Jesus. Então Jesus ele estava falando para Tomé que Tomé tinha que conhecer este caminho, que Tomé pensava que o caminho que ele estava falando era um caminho qualquer. Tomé ainda não sabia o que Jesus estava falando naquele momento ali. Só que Jesus está falando no sentido espiritual. Tomé, eu vou para o Pai, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Tomé disse: Mas Senhor, nós não sabemos o caminho e nem para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu já sou o caminho, Tomé. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, essa palavra no Evangelho de João foi uma palavra que Jesus ele estava dando para os discípulos, ensinando os discípulos a crer mais em Deus, né? A palavra crermos significa nós cremos que Jesus é o Cristo, o unigênito Filho de Deus. Se nós cremos em Jesus, nós alcançamos a vitória, nós alcançamos o nosso objetivo. Se nós cremos em Jesus, nós estamos dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que só Ele pode salvar, que só Ele pode libertar, que só Ele pode transformar. Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam crer em mim, porque eu vou para o meu Pai, mas vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós voltamos para, no Antigo Testamento, aqueles povos de Israel, quando saíram da terra do Egito para a terra a qual Deus tinha prometido para o seu povo, alguns deles não creram, né? Alguns deles ficaram ainda em dúvida. Ora, nós estamos aqui nesse deserto, passando necessidade, passando fome, e nós ainda não conseguimos chegar nessa terra. Teve deles que morreram lá, porque eles não creram no Filho, eles não creram em Deus. Então, quando nós duvidamos de Deus, nós estamos dizendo que Ele não pode realizar milagre, né? Nós vemos também na passagem de João, quando Marta, no livro de Mateus, perdão, quando Marta estava preocupada, né? Quando Jesus chegou na casa de Marta, aleluia, Maria foi logo para os pés de Jesus conversar com Jesus. E você vê ali a trajetória de Marta, ela preocupada com os afazeres de casa,
né? Ela começou logo a arrumar a casa, começou logo fazer os afazeres de casa, se preocupando com as coisas. Eu disse, Marta, Marta, por que te preocupas? Né? Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir a palavra, né? Então, porque Maria ela estava querendo mais conhecer Jesus, ela estava querendo mais dialogar com Jesus, ela não estava se preocupando com nada. Ela estava interessada em ouvir a palavra de Jesus, em ouvir os ensinamentos de Jesus, porque quando Jesus falava, meus queridos, era uma palavra suave. Quando Jesus falava, a alegria transbordava nos corações, enfermos era curado, paralítico era curado naquele momento, quando Jesus passava. Porque Jesus, meus queridos, ele é o unigênito Filho de Deus, né? E só ele pode nos dar a paz, né? Então, meus queridos, nós sabemos que um coração turbado, um coração preocupado, nos faz distanciar a cada momento do Espírito Santo. Às vezes você se preocupa tanto com as coisas dentro de sua casa, né? E que você esquece que Jesus, ele pode te dar a vitória, ele pode te dar o teu milagre, né? Por isso que Jesus disse, não se perturbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Se você não crê em Deus, você não está crendo em Jesus. Nós precisamos crer nos três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Ninguém chega até Jesus ninguém chega até o Pai sem primeiro conhecer Jesus. Ninguém chega a subir ao céu a não ser conhecer o verdadeiro Filho de Deus, né? Jesus, ele era o principal, né? Foi ele que veio para a terra em forma 100% homem e 100% Deus para pregoar o reino de Deus, a salvação, né? Então, por isso que ele disse, ninguém chega até o Pai se não primeiro conhecer a mim, né? Nós vemos também, meus queridos, conhecer Jesus, meus queridos, quando eu falo, é você chegar até Jesus e você pedir perdão para os seus pecados. E você crer que Jesus vai lhe transformar, né? Então, meus queridos, nós vemos aqui que muitas pessoas chegaram até Jesus e alguns deles andaram com Jesus, não é? Então, meus queridos, ele disse, ó, se me conheceis, conhecereis também o Pai. Agora o conheceis e o viste, né? E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo eu estou convosco, e não me conheces, Filipe? Tá vendo, meus queridos? Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, mas ainda eles não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ainda eles estavam em dúvida, né? Eles ainda não conheciam mesmo o próprio Jesus Cristo, que estava ali com eles. Em algumas passagens bíblicas, meus queridos, nós vemos que de uma certa vez, Pedro estava no mar com seus discípulos, com seus companheiros, e de repente eles viram aquele homem de branco vindo sobre as águas, né? E Pedro, olhando ali, se assustou e disse, se és o Filho de Deus, que eu vá até aí. Então Pedro começou a caminhar sobre as águas, disse, vem. E quando Pedro foi, meus queridos, quando ele já estava se aproximando de Jesus, ele olhou para a água. E ali de repente aquela tempestade de água veio e Pedro ia sacudir e disse, homem, por que temeis, homem de pequena fé? Tá vendo, meus queridos? Porque Pedro ele ainda duvidou que era o próprio Jesus Cristo, né? Jesus ali não apareceu em corpo humano, ele apareceu num corpo glorioso, um corpo celestial, né? Louvado seja Deus. Quando Jesus dizia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já não dizia como ser humano, ele já dizia como o próprio Filho de Deus, como os atributos de Deus, ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, quando nós cremos no próprio Jesus Cristo, nós conhecemos o verdadeiro Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que ele disse, e no versículo aqui ele diz mais adiante, quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus dizia na sua boca, já vinha do próprio Pai Celestial, né?
Então Jesus estava no Pai e o Pai estava nele, né? Então não há por que nós duvidarmos de Jesus, né? Por isso que Jesus ele estava animando os seus discípulos a crerem nele, a crer mais nele, porque os discípulos de Jesus ainda ficavam em dúvida. Mestre, Senhor, como é que vai ser agora? Como é que vai ser nós? Como é que nós vamos viver? Teve deles que foram voltar a fazer os seus novos trabalhos que ele vivia, foram pescar, né? E nós vemos que quando eles estavam pescando, Jesus apareceu e disse, olha, olhou para Pedro e disse, cadê os peixes? Ele disse, mestre, nós não pegamos nada até agora. E eu disse, lança a rede. Eu disse, mas meu Senhor, nós lançamos a rede, não pegamos, mas lança a rede novamente, Pedro. E Pedro lançou a rede novamente e de repente a rede veio cheia de peixe. Não é isso? Porque o discípulo estava preocupado, né? Então, meus queridos, nós temos que se preocupar com a nossa salvação, com a nossa coroa, para que o inimigo não tome a nossa coroa, né? Nós temos que se preocupar em fazer a obra de Deus, em viver para Deus e adorar o Espírito Santo, e adorar o próprio Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, meus amados irmãos, essa palavra, que não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do nosso Deus, que Jesus preparou, tem muitas moradas para nós. E nós não devemos se preocupar com essas coisas deste mundo. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Tem muitas pessoas se preocupando com essa doença do coronavírus aí, né? Muitas pessoas estão aí se preocupando, muitas pessoas estão aí muito ansiosas com essas coisas que estão acontecendo. Mas nós temos que crer na palavra de Deus e crer no Filho de Deus, que vive e que reina para sempre. Todas as coisas acontecem para o bem daquele que ama a Deus. Então, meus queridos, não se preocupe. Creia em Deus, creia no Filho de Deus e tu terás vitória na tua vida, tu terás vitória na tua família. Tua família será liberta, tua família será salva, será transformada pelo poder que há no sangue de Jesus. Se há enfermidade na tua família, Deus vai curar. Se há tristeza na tua casa, Deus vai tirar e vai encher de alegria o teu coração. Então não se perturba o teu coração. Creia na palavra de Deus e tu serás alegre, tu serás um homem vitorioso, tu serás um homem, aleluia, conhecedor do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Então permaneça crendo na palavra de Jesus, que a palavra é o verbo vivo de Deus. Creia neste Evangelho, creia neste nome de Jesus, que é vitorioso, que ressuscitou dentre os mortos, né? Não fique triste, não se perturbe. Quando seu coração estiver triste, lembre-se que você tem um Deus maior do que todos os seus problemas. Não diga para Deus que você tem um problema, diga para Deus que o seu problema, que você tem um grande Deus para resolver os seus problemas. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Então eu fico aqui com estas palavras e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não desanime, não desista dos seus sonhos. Prossiga em frente e que Deus vai te dar vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.